Olá pessoal, meu canal no YouTube. Eu tô numa série respondendo perguntas pessoais. Não se eu gosto de piqui ou de pizza. Não é isso não. Gosto dos dois, aliás. Tem um vídeo sobre o meu gosto musical, que já está aí no canal. Tem comentários de filmes, explora o meu canal, mas hoje me perguntaram o seguinte: como é que o cinema surgiu na minha vida? Eu vivo de cinema, em Goiás. Alguém fala assim, pô, mas você vive de cinema desde 1979, 80 em Goiás? Pois é, eu cheguei no meu pai e eu falei para ele que ia prestar vestibular para jornalismo. Meu pai esperava que eu fosse prestar vestibular para medicina, que ele era quase um médico prático. Ele era farmacêutico prático. E aí eu resolvi mudar, mas sempre que a gente está com 17, 18 anos, é época da formação, acontecem algumas coisas que te influenciam. Por exemplo, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei de cinema, mas em 1979, final de 79, eu fui convidado para ir assistir uma palestra de um professor da USP que vinha lançar seu primeiro livro, o discurso cinematográfico, que você está vendo capa do livro aí, do professor Ismael Xavier, que se tornou depois meu amigo. Trabalhei com ele, foi meu orientador na USP. Em 79, ou comecinho dos anos 80, eu assisti uma palestra do professor Ismael sobre o que é cinema. Eu saí dessa palestra, eu já trabalhava, eu era chefe de escritório numa empresa. Eu resolvi duas coisas quando eu saí daquela palestra, duas coisas. Eu vou ser professor e eu vou mexer com cinema. Como é que você vai mexer com cinema em Goiânia em 1980, 81? Pois é. E aí surge a oportunidade, conheci através de minha irmã Franz, eu conheci dois caras que mudaram minha vida, Lorival Belém e Márcio Belém, dois irmãos. A gente morava ali no setor universitário, ficaram meus amigos. O Lorival ele era membro do lendário Cineclube Antônio das Mortes, que em 81 eu entrei no Cineclube, em 82, fiz parte da segunda geração do Cineclube. Então, a decisão de ver aquela palestra e de falar, eu vou ser professor, eu vou mexer com cinema, e aí entrar no Cineclube, aquilo abriu um mundo para mim, obviamente que com muita preocupação, porque cinema em Goiás, mas aí eu comecei a mexer com o Cineclube, junto com o Cineclube, com meus amigos, companheiros, a gente organizando mostras de cinema. Já nos anos 80, nós exibimos no Cineclube o novo cinema alemão. Depois a gente teve uma temporada grande no CREA, Conselho Regional de Engenharia, que tinha um auditório fabuloso. Exibimos lá quase toda a história do cinema entre 1985 e 88. Pra você ver, em Goiânia era difícil, não é hoje, tá? Os filmes estão todos no streaming. Não, você tinha que ir atrás, embaixada, era complicado, porque era em cinema mesmo. E ali nós conseguimos ver quase tudo. Então eu já fazia jornalismo, e a partir daí, dessa aula do professor Ismael do Cineclube, e eu por temperamento, os gregos sempre falam, temperamento é destino, é vocação, o que é isso, né? Não sei. Contexto também da abertura política no Brasil a partir dos anos 80, novos ventos, e também uma coisa que é da minha família, que também ajuda a explicar. A minha família, meus pais, eles eram conhecidos como aqueles da porta aberta. Eles moravam numa casa grande no setor universitário, com quintal, a porta estava sempre aberta, meu pai tinha um corredor, e lá no quintal tinha sempre biscoito de queijo, café, as pessoas iam lá. Então era uma casa de agregar, minha mãe dava conselhos, ela rezava novena, rezava para as pessoas e tal, aconselhava, né? Então o fato de morar numa casa de muita gente e que sempre recebi, sempre agregava, eu também me tornei uma pessoa de gostar de agregar pessoas, uma facilidade enorme que eu não sei de onde é que vem. Então eu comecei a organizar mostras de cinema com o pessoal do Cineclube. E até hoje faço isso, a mostra O Amor, a Morte e as Paixões, é a mesma coisa. Só é grande e tal, mas vem daí, então viver de cinema. E depois da formação de professor eu fui fazer mestrado, doutorado em cinema, me especializei. É a minha área, escrevo, falo, estou aqui falando de cinema no meu canal. Tenho programa de rádio sobre cinema, organizo mostra, dou aula
sobre história, teoria e crítica de cinema, que é a minha formação teórica, né? Eu não sou prático, não tenho talento, nunca tive para ser cineasta. Fernando Canhete aqui que está gravando, ele deve ter, eu não tenho, não é? Então, teórico, mas um teórico muito ligado numa prática de ver. Sempre vi muito filme, sempre fui muito de ficar em casa vendo filme. Aqui em Goiânia, os bares estavam bombando aqui no setor oeste e eu estava em casa, sábado à noite, vendo filme. Eu só saía numa boa, quando era mesmo para namorar. Então, tudo isso faz com que você vá criando em você uma ideia de que você vai viver disso, não é? E facilita, você se torna professor universitário, vontade de agregar, vontade de reunir pessoas, uma pessoa falante, tudo isso, né? Então pode-se dizer que é o temperamento, o destino, a vocação e também uma coisa que eu sempre acho que quando você descobre no começo da sua juventude, até intuitivamente, que você tem alguns dons, tem uma coisa que o Nietzsche fala que é da vontade. Então não adianta nada você ter uma vocação, gostar de cinema e tal, mas eu tinha uma vontade de conhecer mais. Eu tinha uma vontade de explorar mais esse mundo. É o segundo mundo, não é? O mundo interpretado, é o mundo representado. Você olha para o mundo, uma câmera vai lá, filma o mundo e coloca o mundo na tela. Então tem vários cinemas, documentário, experimental, cinema que conta histórias, isso tudo sempre me fascinou bastante. Mas você tem que ter a vontade. Vontade de quê? De debater isso, de falar disso, de estudar disso, de mostrar, de agregar pessoas para ver. E tem uma coisa também que eu não sei explicar, se você quiser me ajudar. Eu tenho também uma ideia que eu tenho, não é uma missão, mas como eu tenho esse jeito, essa vocação, contribuir com minha cidade. Minha cidade exibindo filmes, fazendo debates, falando sobre isso, dando aula. Tem uma aluna minha que ela fala assim: Lisandro, você é um evangelizador. Um evangelizador com a Bíblia do cinema, com a Bíblia da música e utilizando os meios, o rádio, a sala de aula, mostra de cinema. Então foi aí que eu cheguei e tenho uma vida de cinema, totalmente uma vida de cinema, 24 horas. Eu acrescentaria de cinema e música.